versículo 10. 1 Reis, capítulo 17, versículo 10. A presença de Deus, ela já é notória nessa noite. A palavra dele diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos, ele está presente. Então o Senhor está presente nessa noite. O Senhor ele faz presente aqui conosco. E eu creio que cada um vai sair daqui edificado pela presença de Deus. Amém? A palavra de Deus diz bem assim: então ele se levantou e foi a Serepta, e chegou à porta da cidade. E eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele chamou e disse-lhe: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la. E ele chamou e lhe disse: trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanho 2 cávados e vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morremos. E Elias disse: não temas, vai, fazei conforme a palavra. Porém, fazei dele primeiro para mim um bolo pequeno e trazei para mim. Depois fará para ti e o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e nem o azeite da botija faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Podeis assentar, Pai. Te glorifico, meu Deus, por essa oportunidade, Senhor. Deus, que não venha ser eu, mas que o teu Santo Espírito conduzia cada palavra, meu Pai, que eu venha falar nessa noite. Ó Pai, fala conosco, fala com a tua igreja, aquilo que ela necessita ouvir. E desde já te rendemos graças. Palavra maravilhosa nessa noite. Quero falar nessa noite de um homem. No capítulo 16, do versículo de 1 Reis, capítulo 16, vai falar que rei Acabe, ele resolve se casar com a mulher, Jezabel. E rei Acabe toma essa decisão, só que rei Acabe ele se corrompe. Ele acaba fazendo coisas que não agradam ao Senhor. E começa a adorar outros deuses. E isso sobe e cheira mal às narinas do Senhor. E Deus levanta um profeta, Elias. Deus levanta Elias para falar com o rei Acabe. Elias chega até rei Acabe e fala assim: depois veio a palavra do Senhor dizendo: Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem o orvalho nem a chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Deus manda Elias falar com o rei Acabe que não ia chover, que não ia ter chuva sobre aquela terra. E quando a gente olha para esse texto, a gente começa a entender que a terra vai passar por um período de sofrimento. As pessoas vão se deparar com alguns sofrimentos. E aí não chove, aí vem a dificuldade. Aí Deus pega, fala com Elias: Elias, agora você vai se retirar. Vai para um lugar perante o rio. Fica lá, que eu enviarei alimento para ti. E Deus enviou alimento. Deus foi fiel para cumprir com o profeta o que ele falou. Deus enviou alimento. Deus usou algo tremendo, o corvo. Muitas pessoas olham assim: mas como assim um corvo? Como o corvo vai levar comida para um homem? Mas segundo a palavra de Deus, qualquer coisa tem que acontecer, que é a palavra de ordem. Deus ordenou o corvo a levar comida para o profeta. E assim aconteceu. O corvo levou comida para o profeta. E só que teve um período que, por não chover, o rio que Elias estava perante ali, à beira do rio, se secou.
o rio se secou. Então o profeta começou a ter uma dificuldade. Muitas das vezes nós se deparamos assim, com dificuldades em nossa vida, e muitas das vezes nós estamos servindo ao Senhor, fazendo conforme o Senhor ordenou, e essas dificuldades surgem. Mas nós podemos ver que Elias, mesmo com a dificuldade do rio ter secado, ele não desanimou e continuou fazendo aquilo que o Senhor ordenou. Deus manda de novo Elias se retirar. Elias se retira daquele lugar, vai até uma cidade. Deus fala com Elias: Elias, vai até a cidade, que ali eu vou te alimentar novamente. E muitas das vezes é assim conosco. Deus, ele fala, e muitas das vezes nós tememos e não acreditamos. Elias, ele chega até aquela cidade e se depara com essa viúva. Ela estava pegando lenha, porque não havia chuva na terra, e ela estava pegando lenha, e ela estava com uma dificuldade. Imagina você hoje chegar assim numa dificuldade e uma pessoa chegar até você e falar assim: eu estou precisando, e você só tem aquilo para comer. Como você reagiria diante dessa situação? Será que você ajudaria? Ou você falava que não tem? Essa viúva, ela falou assim: vive o Senhor teu Deus, que eu só tenho um pouquinho de farinha e azeite. O profeta vira para ela e fala bem assim: vai, pega essa farinha e esse azeite, faz para mim um alimento. Ela murmurou? Não. Ela obedeceu a palavra do profeta. Muitas das vezes é assim: o profeta está aqui na frente, o anjo da igreja está aqui na frente, ele direciona algo para as nossas vidas, e muitas das vezes nós murmuramos e não aceitamos. Nós deixamos de muitas das vezes cumprir a ordenância, e muitas das vezes nós deixamos de ser abençoado por falta de sabedoria. Essa mulher, ela foi sábia. Ela reconheceu o que o profeta estava falando, e ela foi lá e fez conforme ele ordenou. Ela preparou o primeiro para ele. Muitas das vezes nós não tiramos o primeiro para abençoar, nós tiramos o segundo. Só que ela foi fiel e tirou o primeiro. Ela tirou o primeiro para o profeta. O que eu quero dizer para você nessa noite? Não desanime. Aquilo que chegar para você fazer, faça com excelência. Mesmo que a dificuldade está na tua porta, mesmo que ainda seja o último que você tem, olha só para você ver. A oferta da viúva foi tremenda. Muitos ofertavam valores altos, mas a viúva ofertou o que ela tinha. Ela ofertou o que ela tinha, e ela foi abençoada. Assim é na minha e na tua vida. Quando você tira o de melhor para o Senhor, você não perde nada. Quando nós dedicamos o nosso de melhor para o Senhor, nós não perdemos nada. E assim ela fez. Ela alimentou o profeta, e ela foi próspera. Ela teve um de alimento até o dia que a chuva desceu à terra. E assim é na minha e na tua vida. Nós estamos numa campanha, em um voto abençoado, e muitas das vezes pessoas olham para a nossa líder e falam assim: ah, não vou fazer não, ela tem condição. Não, queridos, você não está fazendo, não é para ela. Você está depositando no altar do Senhor, e Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Eu me deparei com a situação, nem comentei com a pastora isso não. Eu me deparei com uma situação tremenda, e quando Deus me deu essa palavra, eu falei assim: Senhor, é para mim falar? Deus falou assim: porque o testemunho edifica. Eu me encontrei num nível da minha vida que eu me deparava com uma dívida muito alta, uma conta de luz muito alta, e ela está até hoje. E eu cheguei a ter o valor em minhas mãos, só que eu fui provada, igual essa viúva, ela foi provada. Ela tinha só o dela comer para morrer com o filho dela, só que ela não negou para o profeta. O que eu quero dizer? Eu estava trabalhando, e
eu fui limpar a calçada lá embaixo e eu tô até hoje com essa conta. Olha para você ver como é sério. Muitas das vezes nós somos provados e nós não sabemos. E aí eu tô lá lavando a calçada, aí vem uma mulher justamente com a conta de luz na mão. E eu tinha o dinheiro para pagar minha conta. E ela veio com uma conta de luz na mão, com alguns dinheiro, e falou bem assim para mim: eu não me envergonho de falar isso, porque eu aprendi com o meu erro. Eu aprendi. Ela chegou para mim e falou bem assim: tem como você me dar R$2 para me inteirar para pagar minha conta de luz? E eu tinha o dinheiro. Eu tinha o dinheiro para pagar a minha conta e tinha o dinheiro, os R$2 para dar. Só que eu reneguei. E quando foi ontem, eu estava assim, Deus, arrumando a casa lá que eu trabalho, eu falei: Deus, o que eu vou falar? E Deus me deu essa palavra dessa viúva aqui, que o profeta chegou até ela, e pediu de comer. E a mulher chegou até mim e pediu R$2 para pagar uma luz. E eu precisava também pagar a luz. Eu fui provada e fui reprovada. Eu fui reprovada porque talvez aquela mulher era uma profeta do Senhor. Eu creio, meu Deus. Talvez ela era uma profeta do Senhor. E eu falei: Senhor, é para mim falar? Ele: é para você falar. E Deus colocou algo em meu coração. Eu vou ofertar nesse voto 10% da minha dívida da minha conta de luz. Em reconhecimento da minha falha. Deus colocou no meu coração. Então, muitas das vezes nós deixamos e se levamos pela emoção e falhamos lá na frente. Não negue. Quando você planta, você colhe. Eu plantei, eu reneguei para a mulher, até hoje eu não consegui pagar minha conta. Mas eu creio pela misericórdia do Senhor e pelo meu reconhecimento da minha falha, eu vou alcançar misericórdia. Que nós venhamos ter olhos ativos para saber e para discernir quando Deus está nos provando. Essa viúva, ela foi provada e ela conseguiu alcançar as bênçãos do Senhor, porque ela semeou na vida de um profeta. A palavra de Deus fala para Abraão: Abraão, aqueles que te abençoar serão abençoados, e os que te amaldiçoar serão amaldiçoados. Então, quando você abençoa uma pessoa, você está sendo abençoado lá na frente. Você é abençoado lá na frente. Olha só para você ver. A Bíblia nos relata que Caim e Abel levou uma oferta. Só que Caim levou alguns frutos. E Abel, ele levou o de melhor. Abel, ele levou o primogênito de um ovelha. Abel, ele deu o de melhor para o Senhor. E Deus agradou da oferta de Abel. Olha só para você ver. A Bíblia também nos fala que Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, sacrifica o seu filho. Abraão questionou a Deus. Talvez Deus está falando com você: é aquilo lá que você tem que sacrificar. É aquilo lá que você tem que botar no meu altar. Deus talvez está te testando. Talvez você, por um momento, eu falo porque eu já passei por isso em algumas igrejas que eu congreguei, de um pastor lançar algo e eu questionar em pensamento e falar assim: eu não vou fazer não. Só que nós não fazemos para o homem, nós estamos depositando no altar de Deus. Abraão, ele não questionou e foi lá, pegou o seu filho, o filho que ele amava, e foi lá, como Deus mandou, até o lugar. Será que nós teríamos capacidade de fazer isso? Muitas das vezes nós só tem aquilo lá e falamos assim: não vou dar não, vai faltar para mim. A viúva, ela não pensou nisso. Ela não pensou duas vezes. Eu vou lá e vou fazer e vou dar para o profeta. E ela alcançou as bênçãos e as misericórdias do Senhor. Se Deus colocou no teu coração, não tenha dúvida. Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém.
Amém? Essa é a palavra que eu tenho nessa noite. Convido a igreja a se colocar de pé. Aleluia. Vamos levantar um período de oração. Mas não deixa eu orar sozinho, não. Ora comigo. Verdade, Deus. Ora comigo, amém? Pai, estamos aqui, meu Deus, em tua casa. Senhor, te glorifico.